Olá pessoal, aqui é o professor Ronaldo, professor de Física. Vamos lá para a resolução de um exemplo, né? Com a questão número 1. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então vamos lá com que a gente vai resolver esse problema inicialmente, né? Primeiro, retirando os dados que o problema nos fornece, né? Quilômetro 30 igual que é o espaço inicial. Olha só, ele passou por esse quilômetro, que é o quilômetro 30, e parou aqui no quilômetro 240. Então, o quilômetro 240 seria o espaço final. O tempo que ele tem, né? Ele tem um tempo 1 ou um tempo 2, ou seja, um tempo inicial e um tempo final, certo? Então, o tempo inicial aqui é igual ao quê? Às 6 horas. E o tempo final? Ele passou às 9h30. Então, o tempo final seria 9 horas e 30 minutos ou 9,5 horas. Eu vou transformar para 9 horas e meia para ficar tudo com a mesma unidade, né? 6 horas, 9,5 horas. Para facilitar na resolução do problema, certo? Mas agora, o que o problema requer mesmo? O que ele está querendo? Ele quer saber qual é a velocidade. Agora vamos partir das fórmulas que a gente já viu, né? Se eu for para o movimento uniforme, né? Eu tenho o quê? A fórmula da velocidade, que é o espaço dividido pelo tempo, certo? Também tem o espaço, que é o que? Velocidade vezes o tempo. E tem o tempo, que é o espaço dividido pela velocidade. E ainda a função horária do movimento. Qual dessas equações aqui encaixa para o nosso problema? Bom, ele está questionando qual é a velocidade. Então aqui já vou de cara para a minha equação da velocidade, né? Tá, e não tem no movimento uniforme variado também? Tem. Temos a equação do movimento uniforme variado. Mas se eu for escolher a equação da velocidade aqui, ó, eu preciso de aceleração. Tanto na equação da velocidade escalar, quanto na equação de Torricelli, eu preciso de aceleração. Então ela já não nos serve aqui no caso para o encontro da velocidade. Além do mais, aqui a questão 1 é um movimento uniforme, certo? Então eu vou trabalhar com equações apenas do movimento uniforme. Aí eu tenho então o quilômetro 30, que é o espaço inicial, o quilômetro 240, que é o espaço final, o tempo inicial, que é 6 horas, e o tempo final, que é 9,5 horas. Pegando a equação da velocidade, né, que é a variação de espaço sobre tempo, vamos ver como que isso vai ficar. Então, velocidade média, velocidade é igual a variação do espaço sobre a variação de tempo. Ainda, velocidade é igual ao quê? Quem que é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. Quem que é o tempo? Aqui o ΔT é um tempo final menos um tempo inicial. Substituindo isso tudo aqui, o espaço final é quem? É o quilômetro 240. Se a gente olhar aqui no problema, é o último espaço, né, que ele percorre, o que o problema nos fornece. E quem é o espaço inicial? O espaço inicial ele saiu aqui ó, do quilômetro 30. Então a gente coloca aqui também no quilômetro 30, espaço inicial, e aqui o espaço final, tudo de acordo com as fórmulas e o dado problema. O tempo final, ele fala que quem é o tempo final para a gente aqui, ó, 9h30 ele passa pelo quilômetro 240, então aqui eu vou ter o tempo, né? O tempo final aqui seria 9,5 horas. E o tempo inicial, onde ele começou a contar o percurso, a partir do quilômetro 30, isso estava marcando 6 horas. Né? Eu venho aqui e coloco 6 horas. Agora vamos resolver essa equação. 240 menos 30 vai me dar o quê? 210, certo? E 9,5 horas
menos 6 horas, isso vai dar um tempo total de 3,5 horas. Agora, resolvendo isso aqui, 210 dividido por 3,5, isso vai me dar uma velocidade média igual a 60, o quê? Qual são as unidades que eu tenho aqui? Aqui eu estou trabalhando com quilômetros, então é quilômetros e o tempo, hora, né? Então seria velocidade final média igual a 60 km por hora. Então essa é a resposta, certo? Bom, então a gente viu que a velocidade deu 60 km por hora. E agora se fosse o contrário, né? Se eu tenho esses dados aqui, eu tenho que o espaço inicial é igual a 30 quilômetros, o espaço final é igual a 240 quilômetros e que a velocidade média é igual a 60 quilômetros por hora. E pergunto, qual que seria então o tempo, né? Bom, aí, como a gente sabe que é um movimento uniforme, a gente vai direto aqui para as equações do movimento uniforme e vou dar uma olhada aqui. Ele quer saber o tempo. Opa, a equação do tempo é igual a variação do espaço sobre a velocidade. Então, vou reescrevo isso. Digo que tempo é igual, variação de tempo é igual a variação de espaço sobre a variação de velocidade. Isso vai ser igual de novo, repetindo aqui embaixo, o que é ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. Velocidade sobre a velocidade média aqui, né? Ou a velocidade. Tá. Quem que é o espaço final? Disse que o espaço final é 240. Quem que é o espaço inicial? O espaço inicial é o quilômetro 30. Quem que é a velocidade? Falei que a velocidade era 60 km por hora. Então, 240 menos 30 vai dar 210 km dividido por 60 km por hora. Isso vai me dar um tempo igual a 3,5 horas. Ainda para esse mesmo problema, inventando mais uma situação. Por que eu estou inventando essas situações? Para que eu possa demonstrar como que eu aplico essas três formas aqui da equação do movimento uniforme, que é a equação da velocidade, do espaço e do tempo. Supor que a gente soubesse, então, que a velocidade média aqui é igual a 60 km por hora e que o tempo inicial é igual a 6 horas e que o tempo final é igual o tempo final para ele realizar esse percurso é igual a 9 horas e 30 minutos ou 9,5 horas. A gente quer saber quantos quilômetros que esse móvel, o ônibus, deslocou, né? Sendo a velocidade dele de 60 km por hora, né? E o tempo de deslocamento foi de 3 horas e meia praticamente, né? Porque ele começou no tempo 6 horas, quando era 6 horas ele começou a deslocar-se. E às 9h30, 9,5 horas ele parou, ou foi cronometrado o tempo aí para ver o espaço onde ele estava. Então, quanto que ele andou nesse intervalo de tempo? Bom, a gente volta de novo aqui para as equações do movimento uniforme. Eu quero saber o espaço, então eu venho para cá, equação do espaço de deslocamento. Não venho para essa, tá? Porque eu quero saber essa aqui é a função horária. Eu quero saber agora só o espaço de deslocamento, certo? Vou para essa daqui. Espaço é igual a variação de tempo vezes a velocidade. Espaço ΔS é igual ao quê? A velocidade vezes variação de tempo. Então, ΔS vai ser o quê? Quem que é a velocidade?
A velocidade é 60. E o ΔT é quem? ΔT eu vou descobrir. ΔT é o quê? É o espaço final menos o meu espaço inicial. Quem que é o meu espaço final? 9,5 horas. E quem que é o meu espaço inicial? 6 horas. Então, 60 vezes essa variação de tempo, que é o quê? 3,5 horas, vai dar o quê? Vai dar uma variação do espaço igual a 60 vezes 3,5 igual a 210 quilômetros, né? Então aqui fica demonstrado, né, como que eu posso utilizar as formas do movimento uniforme para problemas de física que envolvem velocidade constante ou movimento uniforme, certo?